Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do Elise e Você, veiculado aqui pela TV Cidade, canal 20 da Via Cabo TV. Inicialmente, quero fazer os meus agradecimentos. E os meus agradecimentos mais que especiais vão para você, caro telespectador, que assiste a toda a programação aqui da TV Cidade. Continuo recebendo telefonemas e manifestações carinhosas, então a todos vocês, os meus sinceros agradecimentos. Quero agradecer ao Zé Neto Decoração e Eventos, agradecer à Imobiliária Casarão, localizado à Rua Félix da Cunha, 654, agradecer ao buffet da Dona Chininha, localizado na Rua Barros Cassal, no Areal, telefone 228-2291. Quero agradecer a Norte Chapas que fica na Avenida Fernando Osório, 4021. Na noite de hoje, eu terei a grata satisfação de conversar com o Dr. Breno Mariano Pias, que é clínico geral homeopata, especialista pela Associação Médica Homeopática Brasileira. E conversarei também com os empresários, o senhor Luiz Alberto Sá e Alex Sá, que são proprietários da Hidrotermo. Retornamos em seguida. Doutor Breno, uma boa noite, satisfação recebê-lo aqui no edição da Elise e Você na noite de hoje. A satisfação minha é estar aqui nesse momento para explanar sobre um tema de relevante importância que é a homeopatia. Sem dúvida. Mas, doutor Breno, antes de conversarmos sobre este tema importante, como o senhor mesmo colocou, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a sua vida profissional. O senhor é médico há quanto tempo? Eu sou formado desde 1976. Sou formado Nossa, me perdi. Em torno de 35 anos. Tudo isso, o senhor é médico? 35 anos eu sou médico. Sou formado na Faculdade de Medicina de Rio Grande, a FURG, né? Uhum. O senhor é natural de Pelotas? Não, de Rio Grande. Ah, o senhor é natural de Rio Grande. E aí fiz medicina em Rio Grande, e depois que eu me formei, fui para o interior, fiquei 15 anos no interior. Aí eu fui para Curitiba, fiz a especialização em homeopatia. Então, até então, o senhor era um médico clínico geral, é assim? Fazia tudo. No interior a gente faz tudo. Ah, é? Tudo. Cirurgia, clínica, parto, cesariana, tudo. No interior se faz tudo. Nossa. Desde a anestesia, medicina geral, tudo. E depois, então, eu fui para Curitiba fazer homeopatia. E daí, fiquei lá fazendo homeopatia durante 3 anos e vim para Pelotas, onde eu exerço homeopatia entre Pelotas e Rio Grande desde 1989. Ah, então o senhor é médico atuante tanto em Pelotas quanto em Rio Grande hoje? Desde que eu vim para cá, eu faço um dia por semana em Rio Grande. Todas as quintas-feiras eu vou a Rio Grande e atendo lá durante todo o dia. Bacana. E o resto do tempo aqui em Pelotas. Ou seja, o senhor trabalha bastante. Eu já trabalhei mais, agora está mais light, não estou trabalhando tanto assim não. E vem cá, e o que é a homeopatia e desde quando que ela existe? A homeopatia existe em torno de 200 anos. Ela foi, digamos assim, fundada por um médico alemão chamado Samuel Hahnemann, né? E foi, como tudo em medicina, meio que descoberto por acaso. Uhum. Ele era um pesquisador, o Samuel Hahnemann era um pesquisador e fazia traduções de livros médicos. Então, ele traduzindo uma matéria médica de Cullen, ele chegou à conclusão, ele desconfiou que aquilo que a matéria médica dizia não era verdadeiro. Então, ele começou a provar os medicamentos dele mesmo. Claro. E começou a ter sintomas produzidos por essas substâncias. E começou a testar nas pessoas sãs. Então ele descobriu que aquilo que o medicamento produzia na pessoa sã servia para curar os mesmos sintomas na pessoa doente. Isso é a lei do semelhante. Pois eu queria falar com o senhor sobre isso, porque homeopatia do grego significa doença semelhante, né? Não é isso? Isso, exatamente. Similibus curantur. Semelhante cura o semelhante. Então, eu queria que o senhor explicasse falasse um pouquinho sobre isso, a cura pelos semelhantes. A cura pelos semelhantes, é aquilo que eu falei. Se uma substância em teste numa pessoa sã produz determinados sintomas, por exemplo, ela serve para curar. Se a cafeína me causa insônia,
A cafeína, quando ela é ingerida, normalmente ela produz alguns sintomas. A excitação, a insônia, taquicardia, são vários sintomas. Sim. Então, ela teoricamente serviria para curar a pessoa que apresenta esses mesmos sintomas. Por exemplo, a pessoa que tem insônia, exatamente. Mas isso é um sintoma só. Nós temos que pegar um indivíduo como um todo. Então não adianta o indivíduo que tem insônia sair tomando cafeína. Não, porque a insônia é apenas um sintoma de um contexto geral. Sim. Se a pessoa tem insônia, é porque tem alguma outra coisa por trás. Então não podemos dar cafeína para todo mundo. Temos que individualizar o doente. Porque ela trabalha a pessoa, né? Ela trabalha a pessoa, ela trabalha o sistema imunológico. Diferente da medicina tradicional, que a alopatia, que atua em cima do órgão doente. A homeopatia não, a homeopatia pretende ir mais além. Por que esse indivíduo ficou doente? Por que ele fez a lesão nesse órgão? Porque o órgão doente não é o todo. E eu converso com alguns médicos, não é? E muitos médicos, esses os tradicionais, os convencionais, eles têm, assim, restrições com relação à homeopatia. Mas ela já é uma especialidade médica. A restrição sempre existiu e sempre vai existir, né? Mas é uma especialidade médica reconhecida pela Associação Médica Brasileira desde 1986. Nossa, já tem um tempo também. Já tem um tempo. Mas não é reconhecido em todos os países. São milhares de médicos atuando como homeopatas no país. E a tendência é aumentar e cada vez está aumentando mais. Claro que existe países, mas existe países que não é reconhecida como especialidade médica. Lamentavelmente, não é? Eu acho que sim, lamentavelmente. Eu sou super fã, eu sou uma pessoa adepta da homeopatia. Eu já usei na minha família medicamentos homeopáticos, sempre que posso, em primeiro lugar eu vou para a homeopatia. E hoje aqui no Elise e Você, o senhor vai desvendar alguns mitos, nós vamos por partes. Mas falando então sobre homeopatia, qual é a diferença entre homeopatia, fitoterapia, ortomolecular, que eu também gosto da medicina ortomolecular, para a gente poder ter uma... É muito diferente. É muito diferente? Eu achei que você fosse dizer quase parecido. Não tem nada a ver. É muito diferente. Nada a ver. As pessoas confundem homeopatia com fitoterapia. Isso é uma confusão secular. Ah, é? Mas a homeopatia é totalmente diferente da fitoterapia. A fitoterapia é o tratamento com chás, com ervas. Isso é, normalmente se usa a tintura mãe. Faz uma infusão. A homeopatia não tem nada. A homeopatia é um medicamento dinamizado. Até usa os 3 reinos animais, os 3 reinos, vegetal, mineral e animal, para fazer os seus medicamentos. Mas a maneira de preparo é totalmente diferente. Tu pega, por exemplo, vamos citar um exemplo simples. Pega uma gota, por exemplo, vamos citar um arsênico, que é muito usado em homeopatia. Arsênico é um veneno. É veneno, exatamente. Mas é usado em homeopatia. O preparo dele é de uma tal forma que a pessoa pode usar com toda a segurança. Né? Certo. Porque nessa dosagem que a pessoa usa, já não existe mais a substância pura. E sim a energia advinda do mecanismo de preparo. Então não tem nada a ver fitoterapia ou ortomolecular com homeopatia. É totalmente. A homeopatia trata o indivíduo como um todo. Ela procura atingir o âmago do indivíduo, isso é a energia do indivíduo, porque o indivíduo primeiro adoece na sua energia. Também gostaria de falar sobre isso, porque a homeopatia, ela vê desta forma, não é? O psíquico junto, não é isso? Exatamente. A homeopatia, primeiro, ela vê o que há de mais profundo no indivíduo, o que há de mais nobre do indivíduo. E doutor Breno, quem está doente fisicamente, organicamente, clinicamente, está doente primeiro na sua mente, no seu interior, no seu psíquico? Ninguém adoece no físico sem antes passar pelo crivo psíquico. Ninguém adoece, não existe isso. A não ser que tu saia daqui, caia um tombo e fratura a perna. É diferente. Mas mesmo assim,
possivelmente tu estivesse preocupada, possivelmente tivesse com algum problema que tirou a concentração e tu caiu. Nossa, mas eu acho isso tão profundo, tão sério. Quer dizer, por exemplo, a pessoa tem câncer, a pessoa está com dor de estômago, labirintite. Antes o psíquico está doente? Não tenho dúvida disso. Eu não tenho a menor dúvida disso aí. Mas é muito. Nós começamos primeiro nas nossas relações. Sim. Nós e o meio. Ninguém fica doente se está em harmonia com o seu meio. Ninguém fica doente. Nós envelhecemos, o processo de envelhecimento é uma coisa natural. Mas ficar doente, uma doença física, sem essa desarmonia com o meio que nós vivemos, isso não existe. Primeiro nós adoecemos no funcional, no sensorial, depois no funcional e depois, por último, o lesional. É aquela pessoa que chega no médico e diz, doutor, eu me sinto mal. Aí o médico examina, tu não tem nada, vai embora. Aí daqui um pouco ele volta de novo e diz, doutor, eu continuo me sentindo mal. Vai embora de novo. Aí depois ele chega com, doutor, meu estômago não está bem. E o médico manda embora porque não tem nada no estômago. Aí depois ele aparece com uma doença, uma úlcera, e o médico diz, não, agora tu está doente. Não, esse indivíduo estava doente desde o início. A doença dele começou no sensorial, passou para o funcional e depois, por último, para o lesional. O lesional é a última, é onde a doença se manifesta. Mas o indivíduo primeiro adoece na sua alma, né? E a gente vive uma época de tanta tribulação, não é? A nossa vida é uma correria e tem tantas doenças surgindo e as pessoas vivem com problemas de saúde. Eu sei porque eu sou professora e, nossa, com muita frequência, claro que isso não só no magistério, mas o magistério é a minha área de atuação também. Então eu percebo assim as colegas com problemas sérios, não é? A gente toda hora entrando em atestado médico, não é? É complicado isso. As doenças, a maioria das doenças nós que criamos. A maioria somos nós quem criamos. Nós que criamos. E a grande doença do momento é uma epidemia, é uma doença criada por nós mesmos, uma doença de estilo de vida, que é a obesidade. A obesidade. Nós vamos falar sobre isso, hein? Eu quero saber, com bastante calma, sobre a obesidade. O que a homeopatia pode fazer pelos obesos? Ela pode fazer alguma coisa? A obesidade é que nós normalmente, a nossa tendência é descarregar em alguma coisa aquilo que está dentro de nós. Nenhuma forma médica, nenhuma forma de terapêutica médica pode fazer alguma coisa pelo obeso. O obeso tem que fazer por si mesmo. Enquanto nós ficarmos jogando nas pessoas os nossos problemas, nós não vamos resolver. Tá, mas doutor Brené, a obesidade é puro estilo de vida. Não existia gordo, não existia obeso. É o estilo, bom, no meu os tempo estilos... de criança, era só todos magrinhos, todos magrinhos. Não existia gordo. Existia às vezes um gordo, aquele gordo constitucional de família, que a família toda era gorda, né? Mas a maioria das crianças, todas eram magrinhas. Mas isso faz parte de todo um contexto que nós estamos vivendo. Mas correria. Temos que romper isso. Pois é, mas é aquela pessoa que ela está inserida nesse contexto. Correria, de repente, por se alimentar mal, obviamente, e a rua oferece tudo só de ruim. Só isso. Ela está muito acima do peso. Ela é hoje uma pessoa obesa. Mas ela não tem, ela mesma, por ela, sozinha, ela não consegue se livrar dos pesos a mais. A homeopatia não tem uma fórmula para ajudá-la? Até tem. Até tem como auxiliar, né? Sim. Mas eu volto a frisar, é a pessoa que tem que tomar as rédeas. Não tem como tu... Ontem mesmo eu vi uma pessoa dizer, eu não como nada, diz a pessoa, eu estou desse tamanho, cento e não sei quantos quilos. Nossa! 120, 130 quilos, eu não como nada. A única coisa que aumenta o peso mesmo é alimento, não existe outra coisa. Mas as pessoas comem mal. As pessoas não comem mais feijão com arroz. Não coma feijão com arroz. O brasileiro quando comia feijão com arroz era magro. Magro e Todos saudável. eram magros e saudáveis. Comiam feijão com arroz. E tinham resistência para trabalhar. Ninguém faz mais comida em casa. Então vão para o restaurante, eles não sabem a quantidade de gordura saturado que colocam na alimentação, eles não sabem, né? Mas a gente tem que parar para refletir, né? Aqueles enlatados, eles ficam quanto tempo à disposição nas prateleiras? Poxa,
tem que ter alguma coisa muito ruim para conservá-lo, né? Ruim para nossa saúde. É só uma questão de consciência. Então nós temos que mudar o estilo de vida. Temos que voltar a comer em casa, temos que voltar a reunir a família. Certo. Em volta da mesa, comer feijão com arroz, deixar os fast food de lado. E é isso que nós temos que fazer. Não existe outra saída. E nós estamos caminhando para um abismo. Hoje nós temos em torno de 50%, 60% das pessoas obesas ou com sobrepeso. Que absurdo, não é? Aí nós temos o quê? A obesidade, atrás da obesidade vem o quê? Muito mais casos de cânceres, muito, diabetes, as dislipidemias, os problemas cardíacos, todos os problemas. Né? Certo. Vamos continuar, doutor Breno, porque esse tema realmente é muito importante. Vamos continuar conversando no próximo bloco. Eu vou chamar agora o nosso intervalo comercial. Eu quero pedir a vocês que não troquem de canal, não saiam daí, fiquem comigo. SANEP informa. Atenção! Furto de água também é crime. Baseado nisto, o SANEP vai fiscalizar e punir com mais rigor fraudes nos sistemas de saneamento e furtos de água. As situações irregulares estarão sujeitas a multa e inquérito policial. Faça sua parte. Denuncie e diga não às ligações clandestinas.